Boa tarde, eu sou a Sandriele, sou aluna da disciplina de Política 2 e nesse vídeo eu vou discutir um pouco alguns pontos principais do texto em que o John Welcher discute a teoria política de Marx. Ele começa o texto pontuando que Marx analisa a política a partir de duas perspectivas. Na primeira, ele coloca a política como parte de uma superestrutura. Ela se opõe às mudanças sociais e estabiliza as relações econômicas dominantes. Na segunda, ele analisa a política colocando ela como um meio. Ele usa um termo como uma parteira para as mudanças sociais, como um agente que pode gerar as mudanças sociais necessárias. A teoria política de Marx, ele coloca que as relações produtivas, elas emergem, novas relações produtivas surgem a partir do momento que as relações atuais elas deixam de ser ótimas, deixam de ser vantajosas para o desenvolvimento econômico da sociedade. E aí a política ela assume uma postura progressista a partir do momento em que surge como uma nova proposta, ela se solidifica, assume uma postura estabilizadora e a partir daí tende a assumir uma postura reacionária, com o intuito de manter aquilo que foi proposto, de manter o que está, a relação econômica que está estabilizada. Então ele coloca isso como um ciclo, uma tendência. A partir daí, qualquer movimento político que se colocar com uma proposta de nova relação de produção, mais cedo ou mais tarde ele vencerá inevitavelmente, a partir dessa tese. E essas relações, essas proposições de Marx, elas se aplicam a todos os períodos históricos, modo de produção asiática, servidão, escravidão, feudalismo, capitalismo e comunismo. Só que tem um ponto. O movimento político que leva ao comunismo, ele acaba por não se definir como um novo sistema político, e sim ele se propõe a desmantelar a política. Essa é a crítica que o Welcher faz. No centro da questão dos escritos de Marx, ele trata do Estado capitalista em pleno desenvolvimento na sua postura reacionária. Ele acreditava estar vivendo um momento em que o capitalismo estava passando da sua fase ótima para subótima. Só que uma crítica que o Welcher faz, que ele acredita que o Marx não responde nas suas teses, é como o Estado capitalista faria para se manter mediante o surgimento de um novo sistema tido como progressista e aparentemente superior, que seria o comunismo, com uma proposta de uma nova relação de produção, inevitavelmente uma proposta em tese progressista. Vou explicar esse ponto por como o Estado capitalista faria para manter as relações produtivas mediante uma proposta progressista de novas relações de trabalho, que seria o comunismo. Marx também não apresenta nenhum argumento sólido o suficiente do porquê, do ponto de vista racional, indivíduos ou classes entrariam numa luta política por novas relações supostamente subótimas, supostamente ótimas. Então, o Welcher ele usa a teoria da escolha racional como base para a crítica que ele vai fazer dos escritos de Marx, onde ele acredita que são as falhas argumentativas das teorias de Marx. Ele pontua que os atores políticos eles são racionais, eles maximizam os seus retornos, independente de serem questões financeiras, questões políticas ou questões de status de poder. Mas eles tendem a escolher retornos que sejam vantajosos. Já Marx ele analisa os atores políticos como marionetes da história, que é o que ele chama de títeres. Marx ele pontua o Estado, a ação do Estado, a partir de três perspectivas. Na primeira, o Estado ele é uma ferramenta de interesses na mão da burguesia. Na segunda, mesmo a burguesia tendo a oportunidade de tomar o poder, ela abdica porque o Estado atende aos seus interesses. E na terceira,
o Estado independente nas questões sociais, a burguesia ela acaba por ser um freio com relação às ações do Estado, por não atender aos seus objetivos. Então, Marx ele fala que o Estado ele tem que agir com visão de longo prazo, no desenvolvimento de longo prazo. Só que, a longo prazo, o capitalismo, a viabilidade, a legitimidade do capitalismo, eles dependem do estímulo à competição. E é nesse ponto que o Elster tece uma crítica, ele fala que existe um enigma nessa proposição do Marx, porque se a longo prazo, se o Estado tem que ter visão e planejamento de longo prazo para os interesses do sistema capitalista, então poderia o Estado prever e impedir uma futura revolução comunista? Aí o Elster pontua que a resposta natural para as classes dirigentes a esse tipo de desvio social é responder com repressão. No caso da repressão não funcionar, eles ou unir forças e surgir algo ainda maior, eles podem optar por um recuo estratégico ou fazer concessões. E aí ele fala que esse é um recuo estratégico, porém perigoso, porque isso pode ser, fazer concessões pode ser visto como sinal de fraqueza. E uma estratégia que deveria ser usada com cautela e antes que as demandas surjam, para que isso não seja tomado como um sinal de fraqueza do Estado e a partir daí surjam mais demandas ainda.